Deus sobre a pessoa que está ao teu lado. Dá um abraço nele, dá um abraço nela. Compartilha o que você está sentindo hoje aqui, em o nome de Jesus. Diga. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás. Cuidando de quem? Diga. De um lugar alto não vou me lançar. Só? Eu não preciso ver em ti. Não troco nossa comunhão pelo quê? De conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Diga. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adoro. Vai, aumenta aí o nível da tua adoração, vai. Não vou à guerra te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Diga que esse deserto vai chegar ao fim. Porque o Senhor está cuidando de mim. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome, Deus. Declare isso. Diga. Eu não preciso transformar o quê? Pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. O quê? Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo quê? Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto isso vai passar. Por isso resistindo estou. Com a minha força se esgotar, o que acontece? Teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra de louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei. Diga. Esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor, diga, te adoro. Eu quis sustentar-me. Eu não vou te louvar. Isso, declare. A sua adoração hoje é essa. É estratégia, meu irmão.
Posso não. Você pode não ver o amanhã, mas você sabe que o quê? Que esse tu vai ao fim. Sabe? Pode continuar. Na dor a gente adora. Na tristeza a gente adora. Na felicidade a gente adora. Na angústia a gente adora. Continue adorando, continue adorando. Continue dizendo que Ele é grande, que Ele é fiel, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele salva. Continue dizendo que Ele é onipotente, onisciente, início e fim, que Ele é alfa, que Ele é ômega, que Ele é o Shaddai. Continue dizendo que Ele é forte e fiel na sua vida, porque Deus é fiel independente das nossas circunstâncias. Ele é fiel. Ele não é homem para que minta. Ele é fiel na sua vida. É por isso que a gente sempre diz ao Senhor: Senhor, eu te amo. Você já disse a Ele hoje: Jesus, eu te amo? Se você não disse, agora é a hora. Diga: Senhor, eu te amo. Eu expresso, Senhor, toda a minha adoração. Eu entrego, Senhor, através da minha oferta de louvor nessa noite. Entregue, se permita, se permita. Permita que o Senhor toque na sua alma hoje, aflita, doente, a tua alma que está triste. Diga para Ele e comece a falar: oh, minha alma, porque estás abatida? Espera em Deus, espera em Deus. Oh, diga: te adorar eu quis, estenda-me de pé. Eu não vou perder. Pode virar para quem está do seu lado e dizer: o Senhor está cuidando de ti. E como Ele cuida? O Senhor está cuidando de ti. Diga mais uma vez. Agora para você: o Senhor está cuidando. Com todo amor, carinho, zelo. Diga: de mim. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Direciona a mão para quem está do teu lado, diz assim comigo na noite de hoje: bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e que a cada dia tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Você pode celebrar o Senhor com as suas palmas. Se você está aqui pela primeira vez, permanece de pé mais um minutinho. Nós queremos te abençoar. Queremos dizer o quanto que você é bem-vindo e bem-vinda aqui. Tem um presentinho para você. Tem uma moça ali, olha, vamos celebrar o Senhor pelos nossos visitantes na noite de hoje. Glória a Deus, mais forte. Glória a Deus. Graças e paz, queridos. Recebam esse abraço, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Essa é a casa de papai e também a sua casa.
Chegou no momento de dízimos e ofertas. E dizimar e ofertar também é adorar o Senhor. Amém? Eu vindo para cá e Deus me trouxe à memória um texto que está lá em Colossenses 3, 23. Abre aqui por gentileza. Colossenses 3, 23. A palavra do Senhor vai dizer assim: o que vocês fizerem, façam de todo o coração. Repete comigo, querido. O que vocês fizerem, bora, com intenção, com vontade, com força. O que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivesse servindo ao Senhor e não às pessoas. E o Senhor me trouxe à memória esse texto, que tudo que nós devemos fazer como se estivesse servindo ao Senhor. E dizimar e ofertar é algo que nós precisamos fazer com intenção, é algo que nós precisamos direcionar aquilo que nós estamos fazendo para o Senhor. Nós temos que desligar o nosso modo automático e ligar em nós um modo intencional. Como assim, pastor? É porque muitas vezes nós dizimamos e ofertamos simplesmente pelo hábito ou porque alguém falou. Muitas pessoas podem dizimar e ofertar pelo medo, mas aqui neste lugar, ninguém dizima e oferta por medo, ninguém dizima e oferta no automático. Nós dizimamos porque entendemos o nosso papel na obra do Senhor. Amém? Quando a gente olha para a palavra de Deus, querido, a gente vê que dízimo e oferta, biblicamente, o poder está justamente na questão intencional. Como é preparado, como nós abrimos mão de algo valioso e como nós obedecemos a Deus e entregamos ao Senhor o nosso melhor. Quando a gente olha para a Bíblia e vê lá Caim dizimando ao Senhor no modo automático, mas Abel dizimando de uma forma intencional, a gente entende que aquilo que a gente faz para Deus, Deus ele aprova ou reprova. E a gente está na casa do Senhor, querido, com a intenção de dar o nosso melhor. Eu olho para este lugar, dias atrás a gente estava falando, isso aqui é a minha segunda casa. Quando a gente estava no dia da festa da colheita, que essa água se encheu, a vontade que tinha de sair de casa para dar o nosso melhor aqui era maior. E chegar aqui neste lugar e ver pessoas, homens e mulheres trabalhando para manter aqui aquele padrão de limpeza, de bem-estar, foi algo maravilhoso, porque nós servimos e adoramos a Deus, mas também amamos estar neste lugar com pessoas. Então tudo que é entregue aqui tem uma finalidade. Todo o valor que é entregue neste lugar, ele tem um direcionamento. É para cuidar de pessoas, é para pagar as contas, aluguel. Nós saímos de um lugar que tinha um tamanho e viemos para um lugar 4 vezes maior. Um lugar onde nós não passamos calor. Quem sabe que estava no outro espaço, a gente sabia que estava lá. Se colocasse um pouquinho mais de pessoas, era quente. Aqui é um lugar aconchegante. Lá dentro as crianças estão em salinhas com ar-condicionado. Então tudo é para honrar e glorificar o nome do Senhor. E tudo isso acontece porque eu e você entregamos e entendemos que o nosso dinheiro nesse lugar é semente para que a nossa família esteja neste lugar, sendo atendida por todo esse espaço, mas também para que outras pessoas venham e conheçam a vontade do Senhor na vida deles. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, eu quero te convidar nessa noite a você dizimar, não por simplesmente no automático, mas você pegar a tua melhor semente e dizer: Senhor, hoje eu preparei, hoje eu venho aqui abrir mão de algo para poder colocar numa terra fértil, para que outras pessoas sejam abençoadas assim como eu sou. E olha que eu estou falando que nós somos ricos, e não estou falando aqui de dinheiro não, porque só o fato de eu poder levantar minhas mãos, fechar meus olhos e dizer: Pai, muito obrigado, e chamá-lo de Pai, isso para mim já é riqueza. Porque as pessoas direcionam riqueza para valor financeiro. Não, meu amado, prosperidade é fácil, gaste menos que você ganha, que você vai ser próspero. Mas rico do amor de Deus é só para quem entende. Amém? Então você pode dizimar e ofertar de diversas formas. Existe aqui, olha, a chave Pix. Eu estava ali dias atrás, tentei apontar o meu celular para essa chave Pix e não pegou. Mas você pode pegar nos envelopes que estão aqui com a pastora e estão ali com Julinha.
e você tem a chave Pix. Se você não conseguir pegar o envelope, é só colocar o número do CNPJ da igreja, gente. Aqui, ó. A chave é o CNPJ 07-399-243-1000 ao contrário 93. Ou você pode dizimar através do seu cartão de crédito, de débito. Ou você pode dizimar com espécie no envelope, trazendo aqui à frente. Mas não deixe de entregar o teu melhor ao Senhor nessa noite. Fica de pé, vamos orar por gentileza. E eu creio e declaro em nome de Jesus que todas as contas deste lugar serão pagas na data certa. Não ficaremos devendo nada a ninguém. Dias atrás, a gente foi ajudar uma pessoa e no final essa pessoa disse assim: que Deus lhe pague. E meu irmão olhou para ele e disse assim: olha, Deus não me deve nada. Tudo que eu tenho vem dele. E é sobre isso, meu irmão. Feche os teus olhos. Pai, nós queremos te render graças pelo entendimento que nós temos que tudo que fazemos neste lugar é para honrar e glorificar o teu nome. Não é simplesmente por dinheiro, mas é por amor e gratidão ao que o Senhor é em nossas vidas. Senhor, nunca foi por barganha e nunca vai ser. Sempre vai ser com intenção de que estamos fazendo a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, que todo o dinheiro que entrar neste lugar, que toda a semente que for semeada neste lugar, ela seja direcionada para aquilo que o Senhor quer para fazer em nossas vidas, e que sim, Deus amado, isso possa se multiplicar, e o teu amor possa atingir muitos e muitas mais pessoas, Deus. É o que nós te pedimos e te oramos no nome de Jesus. Então vem, querido, dizimar e ofertar com intenção. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta um olhar em seu rosto, Jesus. Fui perdoada logo que te vi, e todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Aos teus pés, aos pés do meu amado, eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso, aos teus pés do meu amado. Pai, aqui estão, Deus amado, as sementes que trouxemos a este lugar, que elas possam ser multiplicadas a 30, a 60 e a 100 por um, e que tudo que venha a ser semeado nessa terra prospere grandiosamente em nome de Jesus. Eu quero te agradecer, Deus amado, por aqueles que puderam contribuir, e também por aqueles que não puderam contribuir. Deus amado, em nome de Jesus, que todos sejam abençoados pelo poder da tua palavra. É o que nós te oramos nessa noite. Obrigado, papai. E não importa o preço do perfume derramado, a sua presença vale mais. A sua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, a tua presença vale mais, vale mais, vale mais. Eu quebro meu vaso, eu quebro aos teus pés, Jesus, aos pés do meu amado.
Graça e paz, bacanas e bacanas da CT Church. Boa noite! Eu sou George E eu sou Isabela. e esse é o CT CT Schedule. Conferir a agenda da nossa igreja. Amém. Ao longo da semana, na nossa igreja, a gente tem os nossos PGs, que são os pequenos grupos, onde a gente se reúne na casa de alguns líderes. Tem algum líder de PG aqui? Eita glória, a gente se reúne na casa de algumas dessas pessoas para estudar a palavra, louvar, adorar, orar e ter um momento de comunhão também. Então, se você ainda não faz parte de um PG, não fica de fora. Você pode ir lá no nosso site, cristaltema.church, que vai ter uma lista de todos os PGs, os horários, os locais. Tem um botão também para você falar com uma pessoa que ela vai te direcionar para um PG mais próximo de você. Você pode ir também no nosso Instagram, que tem um destaque sobre PGs. Você pode ir lá na CT Store ou você pode procurar qualquer pessoa e dizer: quero fazer parte de um PG, que eu tenho certeza que ela vai te direcionar para a pessoa certa. Amém? Amém. E sábado? Sábado é dia de quê? Dunamis! Eita glória! A bandeira já tá ali, eu já tô vendo. Eita glória! Já tô vendo a gente aqui adorados, rendidos, prostrados ao Senhor. Então, você que é jovem de 0 a 100 anos, vem-se embora adorar conosco. Chama teus amigos, tua família, quem você conhece, e vem estar aqui conosco às 7h30 sábado. Amém. E falando em eita glória, de 3 a 5 de outubro a gente vai ter o... Eita, as inscrições são limitadas, então se você ainda não fez, corre lá na CT Store, faz logo sua inscrição, tanto se você vai servir ou se você vai ser congressista. 3 a 5 de outubro, anota aí na tua agenda e faz sua inscrição. Isso aí. Hoje estamos um pouco express, né? Já chegou na hora das redes sociais. Se você ainda não acompanha nossas redes sociais, todas são Crystal Tema Church, nosso site cristaltema.church. Já se liga lá e acompanha tudo para ficar por dentro de tudo que acontece na nossa igreja. E quem entendeu tudo, levanta a mão e faz uhul! Valeu! Glória a Deus. Estão preparados? Tem um aviso importante. Um dos avisos, tem algumas pessoas que já estão pré-matriculadas, né? Pastor Cássio, Vivi. A gente está abrindo hoje, vai também, pastor Elidiano. A gente está abrindo hoje audição para o Ministério de Louvor, para o Ministério de Dança, Glorify, audição aberta. Acabou o culto, link lançado, as inscrições vão até domingo. Então, quem está com seus talentos aí guardadinhos, né? Vamos aflorá-los. Esse é o momento. Só para entender, a gente primeiro faz a inscrição. Aí lá tem alguns dados, você vai colocar seu. Aí tem uma audição, né? E nessa audição, após essa audição, a gente segue com os trâmites legais, naturais para isso. Amém? Então, vocês estão convidados de hoje até domingo a fazer a inscrição para a audição 2025. Glória a Deus. Tem como excluir já alguém lá direto no sistema? Botar um bloqueio? Dá. Porque o pastor Cássio, todo mês, ele é excluído antes de fazer a audição. Aí se ele botar o nome, já bota. Inclusive, ele fez a inscrição. Fez, pronto. Toda vez que botar, pode excluí-lo. Ele não tem vez para fazer audição, não. Número 1. Número 2, a gente está se preparando para ter um momento com os líderes aí, que vai ser um Atos 29 específico. Então, daqui para domingo a gente anuncia. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Preparados para a palavra? Estenda as mãos. Pai, aqui está a tua filha, e eu sei que tu irás usá-la mais uma vez, com autoridade, com poder, com unção. Para a honra e glória do teu santo nome, Pai, que seja uma porção específica da tua parte sobre nossas vidas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Eu creio, pastor, que um dia eu vou ver pastor Cássio aqui cantando, viu? Porque Deus é Deus de milagres. Então, eu creio. Amém, igreja? Pode sentar.
Vou pedir ajuda aqui dos universitários. Vem cá, meu filho. Obrigada. Por isso que eu gosto do papel. Não tem esse problema. E aí, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Amém? Glória a Deus. Podem apagar as luzes. Daqui a pouco a gente vai ler a palavra. Eu quero saber, quem aqui tem dificuldade em dizer não? Algumas pessoas, né? Algumas pessoas têm dificuldade em dizer não. Eu diria que muitas pessoas têm dificuldade em dizer não. E aí acaba que fica sobrecarregada, fica atarefada, porque chega alguém e diz, tu faz isso para mim? Ah, sim, faço. Tu faz isso? Faço, sim. E diz sim para muitas coisas e no final acaba não conseguindo fazer tudo e fica aí sobrecarregado e atarefado. E aí, dificuldade para dizer sim. Tem alguém que tem dificuldade para dizer sim? Você diz sim para tudo? Vou pedir R$1 milhão. Pastor, me deu R$1 milhão. Sim? Vocês vão dizer sim? Tem gente que diz sim muito fácil. Outras também têm dificuldade. Muitas vezes nós queremos dizer sim, mas dizemos não por medo, por incerteza, por dúvidas, por questionamentos, porque achamos que não somos capazes, porque achamos que não vamos conseguir, e aí a gente quer dizer sim, a gente acaba dizendo não. E aí, principalmente no que se trata a obra do Senhor. Tem muita gente dizendo sim para Deus e não para o seu chamado. E esse é o tema de hoje. Diga sim. Vamos ler a palavra do Senhor. Josué capítulo 1, texto bastante conhecido. O versículo do 1 ao 9. Josué 1, do 1 ao 9, amém? Vamos acompanhar aqui na tela? Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, eu estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo a herdar a terra que prometi, sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Fecha teus olhos, irmão. Pai, nós estamos aqui, Deus, para meditar sobre a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor tem a falar conosco na noite de hoje. Senhor, eu me coloco como um vaso para ser usado por ti. Fala com os teus filhos, Senhor, aquilo que tu já tratasse comigo, Pai.
No nome de Jesus. Amém. Deus chega para Josué e diz assim: olha, Josué, Moisés, meu servo, morreu. E agora é com você. Agora é você que vai conduzir o meu povo. O que acontece? Josué, a palavra vai nos dizer que Josué, ele era auxiliar de Moisés. Ele estava ali com Moisés em tudo. Então ele estava vendo tudo que Moisés fazia, Josué estava junto. Tudo que Moisés ia fazer, Josué estava lá. Moisés entrava na tenda, Josué estava lá na porta da tenda. Moisés subiu o monte, Josué ficava lá esperando ele. Então, o tempo todo, Josué estava ali como um auxiliar de Moisés. E aí, de repente, o que acontece? Moisés morre. E aí tudo estava diferente. Tudo tinha mudado. Não foi tudo que tinha mudado. Moisés morreu. Mas a promessa de Deus continuava de pé. E aí, Josué diz sim, em meio a um momento de dificuldade. Josué sabia quem era o povo. Josué andava com Moisés, Josué via a luta de Moisés com aquele povo, e Josué sabia quem era o povo que ele precisaria conduzir. Deus o convida para que ele assuma a posição de Moisés, e Josué conhecia quem era aquele povo. Era um povo difícil. Josué viu tudo o que Moisés vinha passando. Viu quando construíram o bezerro de ouro, de como eles murmuravam, de como eles reclamavam. E aí Deus chega para Josué e diz: olha, tu vai conduzir esse povo. É esse povo que eu quero que tu conduza. Isso era mais que suficiente para Josué dizer não. Não, Deus, não vou não. Não vou não porque esse povo é difícil, eu não vou não porque esse povo reclama, eu não vou não porque eles foram idólatras, eu não vou não porque N motivos Josué tinha para dizer a Deus não. Mas em meio à dificuldade Josué disse sim. Josué disse sim no momento de luto, de dor, de tristeza. A morte de Moisés para Josué, com certeza não foi algo que passaria rápido esse momento de luto. Mas aí, nesse momento de luto, Deus chega para Josué. Só quem passou por um momento de luto sabe como é difícil. Como há uma mudança. E esse ano, essa semana, exatamente essa semana, fez 1 ano que eu perdi minha mãe. De certa forma, eu ainda estou vivendo o luto. Mas entendendo que Deus fez a vontade dEle. Entendendo que ela está nos braços do Pai. E aí isso não me dói tanto, sabendo que ela está com o Senhor. Mas viver o luto é difícil. Imagina viver o luto de alguém que está ali o tempo todo do teu lado. Eu nunca perdi ninguém, a não ser a minha mãe. Todos os meus avós são vivos. Todos os meus avós estão vivos. Eu nunca perdi ninguém tão próximo. A primeira pessoa que eu perdi mais próximo foi a minha mãe. E aí, pense num momento de dor, num momento difícil. E Josué, talvez estivesse passando por isso. Esse momento de dor, esse momento de luto, esse momento de angústia. Porque ele estava o tempo todo com Moisés. E de repente, Moisés morre. Moisés, aquele líder que se encontrava face a face com o Senhor, que descia do monte com a face resplandecendo. E eu acredito que Josué ficava ali empolgado com toda aquela situação. É meu líder. E de repente, Moisés morre. Sabe o que é interessante? Quando a gente abre a palavra do Senhor em Deuteronômio 34:6, fala que Moisés, ele morreu com todo vigor. Eu vou ler. Diz assim: Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe, no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Ou seja,
Moisés morreu de repente. Ninguém acreditava que Moisés ia morrer. Quando a gente vai ficando mais velho, vai ficando velhinho, então a gente já tem aquela expectativa de que a gente vai partir. É a certeza que a gente tem. Mas Moisés não. Moisés estava com todo vigor. E de repente Moisés morre. E ali, em meio àquele momento de luto, de dor, de tristeza, Deus chega para Josué e diz: ei, Josué, eu quero que você caminhe com esse povo. É você que eu quero para levar esse povo. Deus entendia o que Josué estava passando. É desânimo? Deus entende. É tristeza? Deus entende. Mas mesmo assim, Ele queria usar Josué. Eu não sei, na tua vida, qual foi o Moisés que morreu. Mas talvez você esteja passando por um momento de dor, por um momento de luto, por um momento de tristeza, por um momento de angústia. Ei, tudo isso, Deus entende. Jesus veio a esta terra e passou por todas as coisas. Então Ele entende. Mas mesmo assim, Ele está querendo te usar. Não acho que Deus não está vendo o que tu está passando, não. Porque muitas vezes talvez você se sinta só. Por muitas vezes talvez você ache que ninguém está vendo o que você está passando. Ah, ninguém me entende, ninguém sabe porque eu estou assim, ninguém sabe que eu estou passando por isso, ninguém sabe que eu estou passando por aquilo. Mas eu te dizer que Deus, Ele está contemplando todas as coisas. Ele está vendo todas as coisas. E Ele sim te entende. Mas mesmo assim, Ele quer te usar. Muitas vezes, Deus permite que você perca coisas para que o plano dele seja completo na tua vida. Ah, pastora, a senhora está dizendo que Deus permite que eu perca coisas? Sim. Deus permite sim, muitas vezes. Deus permite muitas vezes que a gente saia do emprego. Deus permite muitas vezes que a gente perca alguma amizade. Deus permite muitas vezes que nós percamos alguém. No meu caso, eu vou dar o exemplo da minha mãe. Deus permite. Ele tem um porquê. Ele tem um porquê para cada coisa. E muitas vezes Deus tira. Deus tira coisas da tua vida para que o propósito dele seja cumprido. Deus tira o que amamos. Deus tira os nossos recursos. Deus tira amizades. Deus tira. Para que o propósito dele seja cumprido. A verdade é que perdas doem. Quando Deus nos tira algo, dói. Mas a gente não vai ficar se remoendo por aquilo. A gente tem que começar a pensar, Deus tem algo maior para mim. Se Deus fez isso, Ele tem um porquê. Se Deus permitiu isso, Ele tem um propósito. Se Deus permitiu aquilo, mais lá na frente eu vou entender. Eu prefiro pensar assim, do que ficar remoendo e perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? Tem uma frase muito comum que as pessoas dizem, né? Não pergunte a Deus o porquê. Pergunte a Deus para quê. É isso. Pergunte a Deus para quê. Está doendo? Está vivendo a dor da perda? Está faltando algo? Talvez Josué entrava naquela tenda e dizia, está tudo normal aqui, está tudo igual, mas está faltando Moisés aqui. Talvez Josué chegava diante do povo e está todo mundo aqui, está tudo do mesmo jeito, mas estava faltando Moisés. Pode estar doendo, pode estar vivendo a dor da perda. A tenda pode estar vazia. Moisés morreu. Mas a promessa continua de pé. Aleluia.
Qual foi o Moisés que morreu na tua vida? Pensa aí. Independente disso, a promessa do Senhor continua de pé. A pastora falou aqui, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra do Senhor, ela não volta atrás. E a promessa do Senhor, ela continua de pé. Por isso que o Senhor chega para Josué e diz: olha, Josué, meu servo Moisés é morto. Agora, levanta e vai, eu quero é você. Eu quero que você se levante para conduzir esse povo. Não importa se é um povo difícil, não importa se é dificuldade, não importa se tu está vivendo um luto. Eu quero que você se levante para conduzir o meu povo. Deus está contigo dizendo: você pode dizer sim, assim como Josué disse. Aleluia. Sabe o que Deus estava dizendo para Josué? Josué, os meus planos não morreram, o meu propósito não morreu. Eu serei contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Um outro ponto é que Josué disse sim ao amadurecimento. Nós passamos por situações que vão nos amadurecendo. Situações difíceis servem para nos amadurecer. Deus, Ele quer trazer maturidade espiritual para mim e para a tua vida. Deus tira Josué de auxiliar, coloca Josué como comandante. Deus queria que Josué fizesse o quê? Amadurecesse. Ó Josué, tu não vai agora mais estar servindo água para Moisés, não. Agora eu quero que tu faça outra coisa. Agora eu quero que tu comande. Agora eu quero que tu leve o povo. Por muitas vezes a gente quer tentar entender como Deus age. Mas o plano é dele, o propósito é dele, o projeto é dele. Nós somos dele. Eu sou dele, você é dele, amém? E quando a gente fala sobre isso, Josué disse sim ao amadurecimento, parece que foi de repente, né? Parece que de repente Deus chegou para Josué e disse assim: agora eu quero que tu seja comandante. Mas tudo que Josué vinha passando já era preparando ele para esse momento. Josué não teve que amadurecer de repente. Deus já vinha preparando para que ele fosse um líder. Ele estava com Moisés o tempo todo. Ele nasceu no meio da opressão, na escravidão do Egito. Ele testemunhou as pragas. Ele viu o mar se abrindo. Aleluia. Ele passou a pés enxutos. Ele viu o faraó sendo humilhado pela poderosa mão de Deus. Ele era obediente a Deus. Ele foi paciente. Ele esperou esses 40 anos no deserto. Ou seja, tudo que Josué vinha passando era uma preparação do Senhor para o que ele tinha lá na frente. Deus já estava preparando Josué. Eu não sei o que você está passando, mas deixa eu te dizer uma coisa. Observe o que você está passando agora e olhe isso como um treinamento para o que Deus tem para a tua vida lá na frente. Pare e analise. Não fique se questionando. Pare e pense: Deus, eu sei que tu tem algo comigo. Deus, eu sei que tu queres alguma coisa com a minha vida. Se eu estou passando por isso, tem um propósito. Foi assim na vida de Josué. Deus tinha um chamado específico para Josué, assim como Ele tem para a sua vida. Nós passamos por determinadas coisas, não conseguimos entender o porquê. Mas a palavra do Senhor nos diz que Deus conhece o fim, desde o começo. Deus conhece o fim, desde o começo. Ele é o dono de todas as coisas. Ele é o meu e o teu dono. Um outro ponto é,
Josué disse sim ao posicionamento. Josué se posiciona como comandante. Josué disse sim ao chamado dele. E você? Você está dizendo sim ao teu chamado? Refletindo sobre isso, eu me lembro que quando nós fomos consagrados, Deus ele tinha tratado comigo numa sexta-feira, eu indo trabalhar. O Espírito Santo falou fortemente ao meu coração. E eu disse, Senhor, eu não quero o chamado pastoral. E aí no domingo, o pastor chama a gente lá na frente para nos consagrar. E quando ele chama lá na frente, ele não disse o que era, mas eu já sabia. E aí, eu me levantei do banco e fui orando, eu fui fazendo a oração contrária. Eu fui dizendo, Senhor, não deixa, Senhor, não quero. Eu fui fazendo a oração contrária, eu fui dizendo não ao que o Deus queria. E muitas vezes a gente faz isso. Deus está nos chamando para algo e a gente está dizendo não. Deus nos chama e a gente diz não. E aí você pode perguntar, mas onde é que está na Bíblia que Josué disse sim? O versículo 10 vai dizer, depois que Deus fala com ele, no versículo 10 vai dizer, assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Josué saiu de auxiliar para comandante. Ele se posicionou. Ele disse sim ao que Deus estava chamando ele para fazer. Ele se posiciona e começa a ordenar. Não, agora é isso. Deus mandou eu fazer, agora eu vou fazer. É assim. E ele começa a dar ordem aos oficiais do povo. Ele não falou literalmente sim, mas as suas atitudes provam que ele disse sim. As suas atitudes mudaram. E quando a gente fala de atitudes, atitudes falam muito mais do que palavras. Não adianta eu dizer ao meu filho, filho, não vai por aqui, e eu vou. Eu estou mostrando a ele que é para eu ir por aqui. Atitudes falam muito mais do que palavras. Bastaram 10 versículos para Josué escutar a Deus, aceitar e assumir o chamado dele em sua vida. Pare e reflita. Que atitudes eu tenho tomado? Que atitudes eu tenho feito? Que tem me feito dizer sim ou dizer não ao Senhor? Que atitudes demonstram o que eu quero de verdade com o Senhor? Como eu falei, foram 10 versículos. E eu nem vou dizer 10, eu vou dizer foi 1. Porque ele no 9 diz, ser forte e corajoso, eu vou estar com você por onde andar. E no 10, Josué já diz, assim Josué ordenou aos oficiais do povo. Um versículo. Muitas vezes a gente passa a vida toda e não assume o que Deus tem para a nossa vida. E aí dessa forma a gente começa a viver uma vida sem sentido. E a gente começa a se questionar. Diga sim. Diz aí para o teu vizinho do lado. Diga sim. Diga sim ao chamado. Diga sim aos planos, ao propósito de Deus. Talvez você possa dizer assim, mas eu não sei qual é o meu chamado, pastora. Não sei qual é o meu chamado. Você já se refletiu sobre isso? Eu não sei qual é o meu chamado. Sim ou não? Me ajudem. Eu não sei qual é o meu chamado. Você quer saber qual é o teu chamado?
Sim ou não? Eu vou te dizer o teu chamado agora. Se prepara, vice. Vou dizer o teu chamado. Você foi chamado para seguir a Jesus e viver para a glória dele. Amém? Você foi chamado para seguir a Jesus e viver para a glória dele. E aí quando eu digo viver para a glória dele, como é que eu vou viver para a glória dele? Vivendo tudo o que ele planejou para ti. Vivendo tudo o que ele planejou para a tua vida. Aí sim você vai estar vivendo para a glória dele. E aí de repente, Deus dá estratégias para Josué. Olha, Josué, eu vou te dizer o que é que tu tem que fazer. Versículo 7 e 8. Eu quero que tu se posicione dessa forma, Josué. Olha, seja forte, seja corajoso, obedece, não se desvia, não deixe de falar da minha palavra, medita. Mas não é só para meditar de manhã, só de tarde, não. Medita dia e noite, passa o tempo todo meditando. Ah, pastora, eu vou passar o tempo todo meditando, eu não vou fazer nada da minha vida. Vou te dar uma dica. Pega um versículo, aquele versículo que tu fechou o devocional de manhã. Só é um versículo. Amém, que seja, só um versículo. Medita naquele versículo o dia todo. Traz aquele versículo à memória o dia todo. Começa a refletir sobre aquela palavra. E aí na estratégia do Senhor para Josué, medita dia e noite. Cumpra fielmente tudo o que nela está escrito. Só então, os seus caminhos serão prósperos e você será bem sucedido. Ô Josué, faz isso aqui que eu estou te dizendo e aí tu prosperarás. Não te preocupa não, Josué. Eu estarei com você por onde você andar. Deus estava dando um propósito para Josué. Deus estava dando uma missão para Josué. Ninguém aqui nasceu sem um propósito. Ninguém. Você não está aqui para fazer peso na terra, não. Tem uma história que diz que em uma reserva ecológica nos Estados Unidos, a população de lobo estava tão grande, que aí eles começaram a matar os lobos. E isso se passaram anos e anos e anos, e foi colocada uma caçada aos lobos, para que pudesse, de certa forma, extinguir ali aqueles lobos. E estavam fazendo de tudo, estavam dando prêmios para quem matasse os lobos, e isso se passaram anos e anos e anos. E aconteceu que os lobos estavam quase entrando em extinção. Só que tinha um problema. A população de cervos estava crescendo. A população de cervos estava tão grande, mas tão grande, que eles estavam atrapalhando, prejudicando a vegetação, prejudicando as margens dos rios, prejudicando tantas coisas naquela reserva. E aí, o que foi que fizeram? Pegaram 14 lobos que restavam, colocaram naquela reserva, e aqueles lobos começaram a, primeiro, como eles são predadores, pegaram alguns cervos, mataram, e outros começaram a fugir deles e começaram a ir para mais distante. E o fato desses cervos irem para mais distante, por causa dos lobos, fez com que a vegetação começasse a crescer novamente. Fez com que as árvores crescessem. Fez com que os pássaros voltassem. Fez com que as margens dos rios estivessem protegidas. E ali começaram a vir castores, começaram a aparecer ursos e começaram a aparecer tantos outros animais. Por quê? Porque até os animais que o Senhor fez têm propósito. Tu acha que Ele não ia se preocupar e nos dar um propósito de vida? Se até com os animais Ele se preocupa, Deus tem, sim, um propósito para a tua vida. Mas é necessário que você diga sim. Quando Deus nos chama, muitas vezes nós hesitamos. Nós fazemos como Moisés, Eu não sei falar. Ou nós fazemos como Gideão, eu sou o menor dos menores. Ou como Isaías, eu sou homem de lábios impuros.
Ou talvez como Jeremias, eu sou só um menino. A verdade é que a gente sempre vai arrumar desculpa para dizer não para Deus. Sempre a gente vai arrumar uma desculpa. Nós somos carne, gente. Nós somos humanos. A gente sempre vai querer arrumar uma desculpa. Nossa desculpa hoje é trabalho, família. Ei, foi Deus que deu a tua família, tá? Meu futuro. Então eu tenho que me preocupar agora com o meu futuro. Deus já viu o teu futuro, tá? Deus já viu o teu futuro. Ah, não, eu não tenho tempo. Mas Ele é o dono do tempo. Ah, eu estou preocupada agora na minha realização pessoal. Eu vou te dizer, você nunca vai se sentir realizado pessoalmente enquanto você não cumprir aquilo que Deus chamou para você, aquilo que Deus preparou você para fazer, aquilo que Deus preparou para que você faça, aquilo que Deus te chamou para fazer. Você nunca vai se sentir realizado pessoalmente. Você sempre vai sentir que está faltando algo, você sempre vai sentir que tem um vazio. Eu acredito que Josué, quando ele assumiu o seu chamado, ele se sentiu realizado. E aí não por orgulho ou por arrogância, não. Mas pelo prazer de saber que estava fazendo o que Deus chamou para fazer. E aí, talvez você seja daquelas pessoas que dizem, eu sou dos bastidores. Amém, glória a Deus. Glória a Deus. Todos nós somos dos bastidores. Ninguém está aqui para aparecer. O que tem que aparecer é a glória do Senhor. Amém? Mas Deus ele chama Davi detrás das malhadas. E coloca Davi como um rei. Talvez Ele te chamou para que você esteja escondido ali, na porta, no escuro, eu não estou vendo nem quem é, na intercessão. Mas você está cumprindo o chamado do Senhor. Talvez Ele te chamou para que você estivesse ali ajudando no ministério, na mídia. Mas você está cumprindo o chamado do Senhor. Se foi isso que Deus te chamou para fazer e você está fazendo, amém. Não é sobre estar aqui em cima, não é sobre estar lá fora, não é sobre estar evangelizando na rua, não. É sobre cumprir o que Deus te chamou para fazer. Assumir o teu papel. Quando Deus chama Josué, Ele diz a Josué, olha Josué, não é na tua capacidade não, Josué. É a minha força em ti. Não pensa nas dificuldades, começa a meditar na palavra. Não tenha medo, eu estarei contigo, seja corajoso. Apenas diga sim ao chamado. Apenas diga sim. Moisés morreu, mas a minha promessa continua. Moisés morreu, mas eu estou aqui contigo. Moisés morreu, mas o meu amor não morre. O meu amor não morre. Assim como Moisés morreu, o homem também tinha morrido. O homem morreu nos seus delitos e pecados. Sim ou não? A palavra do Senhor vai nos dizer que em Adão todos nós morremos. Mas quem entende que hoje nós temos vida, fica de pé. Só quem entende que hoje nós temos vida. Teve uma chance para nós. Tem uma chance para nós. Em Adão todos morremos. Nós estávamos perdidos. Nós estávamos presos em nossos delitos e pecados. Mas, aleluia, dos altos céus,
o filho amado, disse sim. Ele é o nosso maior exemplo. Ele disse sim. A gente falou do povo de Israel, né? Aquele povo complicado. Mas Jesus disse sim para a gente. Esse povo complicado. Dos altos céus ele disse sim. Ele desceu para viver no meio de um povo difícil, nós. Ele desceu não apenas para viver, ele desceu para morrer. Por um povo difícil. Por mim? Por você? Que não merecíamos que ele dissesse sim, mas ele disse sim. Que jamais mereceríamos. Nós poderíamos fazer o que fosse, a gente jamais mereceria o sim do Senhor. Aleluia. Mas ele disse sim. No Getsemane ele transpira gotas de sangue e ele fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele continuou dizendo sim. Aleluia. E de repente, aparecem os soldados e o prendem e o arrastam. Ele poderia muito bem quebrar aquelas correntes, mas ele vai como uma ovelha, um cordeiro mudo, uma ovelha muda ao matadouro, dizendo sim. E ele é chicoteado. E ele ali, naquele momento de dor, de sofrimento, continua dizendo sim. E de repente ele é preso numa cruz, onde ele poderia muito bem sair dali. Mas naquela cruz ele disse sim, por mim e por você. E dizendo sim, ele morreu. Você consegue parar para pensar e dizer: o meu mestre morreu dizendo sim para mim. Mas não acabou. Aleluia. Se ele apenas tivesse morrido, ficaria na morte. Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou para continuar dizendo sim. Para te dizer que tem chance sim. Para te dizer que ele está de braços abertos sim. Para te dizer que o amor dele continua sim. Para dizer que o amor dele não tem fim sim. Ele ressuscitou. E ele está de braços abertos, dizendo sim para você. E aí eu quero te perguntar, na noite de hoje, quantas vezes você vai continuar dizendo não para Deus? E aí eu não estou falando só para quem ainda não